Graça e paz. Como é bom estar na casa do Pai. Todos vocês são muito bem-vindos. Curve a sua cabeça. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Tu é a glória, Teu é o poder, a majestade. E reconhecemos o Teu governo, a Tua autoridade e a Tua soberania sobre as nossas vidas. Estás exaltado acima dos céus, e os céus dos céus não podem Te conter. Tu és o autor da vida, Tu és o autor de todas as bênçãos. Em Ti encontramos absolutamente tudo que é necessário para o nosso bem viver, ó Deus. És a nossa origem, és o nosso destino, és o nosso sustento de cada dia. E nos achegamos a Ti, ó Deus, neste momento, com o coração profundamente agradecido por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E expectantes, ó Deus, pelas obras gloriosas que Tu ainda farás. Espírito Santo de Deus, doce Espírito Santo de Deus, ilumina os olhos do nosso entendimento, ó Pai, para que as palavras aqui ministradas, ó Deus, possam ser assimiladas não só de uma maneira intelectual, mas que essas verdades profundas do eterno desçam em nosso espírito e moldem a nossa identidade, para que possamos verdadeiramente expressar o amor de Cristo e cumprir o nosso chamado a Deus. Fala conosco, Senhor, neste dia, pois dependemos inteiramente de Ti. E a Ti, Senhor, hoje e sempre, e sempre, e sempre, guardaremos, ó Deus, de Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É o que eu Te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Bom, temos falado sobre aperfeiçoamento, nos aperfeiçoando no amor. E tem muitos fatores que contribuem para que o amor do Senhor em nossas vidas perca a intensidade e, consequentemente, impede de nós sermos aperfeiçoados no amor. Então, Deus tem obras gloriosas e portentosas, maravilhosas e extravagantes para serem feitas na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no ministério, assim como na minha. Mas existem alguns pontos de alertas que nós precisamos estar atentos, porque o mover de Deus é tão glorioso e grandioso que Ele quer assim, ó, meu povo, presta atenção nisso. Então, hoje eu vou trazer apenas 4, ok? Apenas 4 fatores que muitas vezes impedem esse aperfeiçoamento e de uma maneira muito sutil e muito sorrateira, vai nos afastando desse amor, vai nos distanciando dessa comunhão e desse amor do Pai. E principalmente do direcionamento e da guia do Espírito Santo, que tudo nos ensina e nos capacita para todas as coisas. Então, muitas vezes, se nós queremos chegar a um destino e a um propósito, que certamente Deus já sonhou com ele na eternidade, eu também preciso ouvir a direção. Mas se eu estou tão conturbada
com os afazeres do dia a dia e preocupada com tantas coisas, como eu vou ouvir o direcionamento? Um exemplo simples, às vezes você está indo num lugar e você não sabe o endereço e você precisa chegar lá e tem alguém do seu lado que sabe melhor do que você o endereço. Então, obviamente, aquela pessoa sabe e você está então na dependência dela para ela te direcionar. E aí entra a direita, entra a esquerda, aí papo vai, papo vem, você começa a se dispersar, opa, já perdi onde eu tinha que entrar, aí eu tenho que dar uma volta maior, eu vou chegar no meu destino, mas eu vou demorar, eu vou dar uma volta maior. Então, o objetivo hoje é para que nós possamos cada vez mais ter uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. E, amados, isso encurta o caminho de uma maneira extraordinária, inclusive é mais leve. A gente estressa menos. Ok? Número 1. Dos 4 fatores aí que contribuem para que a gente continue avançando e sermos aprimorados e aperfeiçoados no amor de Cristo. Convívio com o pecado. Eu não vou falar do pecado especificamente assim, em si, na verdade, mas de como, e muitas vezes, em muitos momentos, nós estamos inseridos em contextos pecaminosos e muitas vezes temos, sem perceber, normalizado algumas condutas. Vamos ver o que diz Mateus 24:12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Então veja, e aí aquela coisa, não, eu estou firme, etc. 1 Coríntios diz que aquele que julga estar de pé, firme, vigie, cuidado para que você não caia. Então as pessoas muitas vezes acham, não, eu oro, eu participo. Opa, apenas vigiemos e oremos e estejamos cada vez mais amalgamados ao Pai. Então, com a multiplicação dos pecados ao nosso redor e não necessariamente em nós, convivemos com certas coisas que, ainda que não a praticamos, passamos a tolerar quase que como um processo de normatização dessas atitudes. E aí, nós precisamos ter muito cuidado de não nos acostumarmos aos pecados em nossa volta. Por quê? Exemplo, tem alguns filmes, séries, desenhos, enfim, que deveriam apenas nos proporcionar entretenimento. Esse é só um exemplo simples, ok? Só que podem servir como amenizadores de valores contrários ao reino de Deus. Eu vou repetir. Podem servir como amenizadores de valores contrários ao reino de Deus. Então, acabamos por aceitar com naturalidade a violência, a imoralidade e muito do que é mundano por aí. Então, tem uma série, acho que é uma série, não sei quem já assistiu, onde as pessoas se reúnem para fazer um assalto ao banco. Tem várias temporadas, sei lá, tem vários negócios aí. Cala. Eu não posso falar, vai que corta. Aí, todo mundo sabe, hein? Aí, no final, olha como é sorrateiro. No final, concordem comigo, sim ou não, que está todo mundo torcendo pelos bandidos. Engraçado, né? Assaltando, matando, e tem alguns que até a lágrima corre, porque a menina lá, não sei quem, morreu dos bandidos. Percebe como é sorrateiro? Aí tem lá uma série do Lúcifer,
gato pra caramba. Eu nunca assisti, mas eu vi o negócio lá. Não que o pessoal comente, não, porque o Lúcifer. Uau, maravilhoso. Então aquilo vai amenizando as coisas como se fosse tá tudo bem. Inclusive eu me familiarizo com a palavra Lúcifer de uma maneira amena, tranquila, bonitão, galã, aqueles olhos, eu acho que ele tem olhos azuis, não sei. Mas pelo que eu vi da foto é bonito. E aí a gente vai se entretendo com essas coisas, sem parar para perceber de maneira sorrateira, sutil e subliminar para onde nós estamos sendo conduzidos. Então, ainda que a gente não ceda a essas práticas de pecados, precisamos ter um coração que aborreça o mal. Por exemplo, Provérbios 8:13, vejamos o que diz. O temor do Senhor é odiar o mal. Assim, odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, se nós não abominarmos o mal, nós poderemos começar a nos habituar com valores errados. E isso pode causar um distanciamento. A gente pode começar a esfriar. E aí, como é que eu vou ser aperfeiçoado no amor de Deus? Como é que eu vou viver a plenitude? Como é que eu vou manifestar o meu propósito e o meu chamado? Me distanciando. É muito sorrateiro, é muito tênue essa linha. Principalmente porque todo o sistema corrobora para isso. Paulo, em Coríntios, declara, 6, se eu não me engano, todas as coisas me são lícitas, todas, mas nem todas elas convêm. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido esse versículo. Não se trata de evitar apenas o que está relacionado ao pecado, mas também aquilo que é prejudicial. Então veja, a proximidade, a exposição ao pecado, mesmo sem cometê-lo, com certeza pode prejudicar a sua vida espiritual. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? E aí tem o versículo também em Coríntios que diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons hábitos. Então, quando você menos espera, você já está submerso naquele comportamento. Você já está lá falando palavrão, você está lá já xingando, criticando, você está julgando, você está numa mesa falando mal do seu irmão da igreja. Está todo mundo falando. E aí, uma coisa tão interessante, que é um passaporte direto ali para caminhos de destruição, é quando a pessoa fala, nada a ver. Essa frase célebre para você ir de tobogã, de mal a pior. A pessoa vai falar alguma coisa, quer te ensinar alguma coisa, te exortar a algo, nada a ver. Dá nada não. Nada a ver. Hoje em dia essa frase, nada a ver, se liga. Então, precisamos ser como Ló. Ló se afligia com as iniquidades das pessoas que estavam à sua volta. Ele pôde ter errado em alguns aspectos, ele errou, com certeza. Mas a Escritura não retrata só os erros de Ló. Pelo contrário, ressalta, destaca e especifica um comportamento muito louvável de Ló. Vejamos. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 6 ao 9. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para os que viviam na maldade. Se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, porque, vivendo entre eles, esse justo afligia sua alma todos os dias, ao ver e ouvir as obras perversas deles,
o Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo, os injustos que já estão sendo castigados. Ok? Então, número 1, convivência com o pecado. Comece a ficar um pouco mais atento, um pouco mais alerta, porque o que Deus tem preparado para a sua vida é maravilhoso, é estrondoso, é extravagante. Porque o nosso Deus é maravilhoso, é o mestre do universo. Número 2, o segundo agente que impede de sermos aperfeiçoados no amor do Pai é a falta de profundidade. A falta de profundidade na vida cristã. Number 1, convívio com o pecado. Number 2, a falta de profundidade. Às vezes você conversa com as pessoas, você percebe o nível de superficialidade deles, inclusive dentro da própria igreja, dentro, se é que eu posso dizer, da comunidade cristã. Então, Lucas 8:13 diz: os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, receberam-na com alegria, contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo. Desviam-se na hora da provação. Então, o segredo para não nos afastarmos do Senhor, nem perder a alegria e continuarmos sendo aperfeiçoados no amor, é desenvolver profundidade na vida espiritual. Isso é essencial, isso é vital, isso é mandatório. Então, precisamos de raízes profundas. Nós vemos pessoas que estão ali na superfície vivendo, ou talvez sobrevivendo, de cultos semanais. Então, não investem tempo em relacionamento, não oram muito, não se enchem da palavra, não procuram mortificar a carne para viver no espírito, não participam das atividades, das ações, dos eventos da sua igreja, ou seja, muito pouco se envolvem com o trabalho do Pai. Então, de ordem prática, nós precisamos crescer para baixo, se é que eu posso assim dizer, isto é, desenvolver raízes profundas. Porque se você desenvolve raiz profunda em Deus, você não vai fracassar na sua fé. Você pode ter certeza. Porque essa intimidade, essa comunhão, à medida que você vai sendo cheio do Espírito Santo, e Deus vai trazendo e revelando a palavra para você, para a sua vida, quando vem situações difíceis, e elas vêm, você sabe que você está alicerçado na rocha. Você sabe que pode vir a tempestade, que você vai passar pela água, pelo fogo, mas não vai te submergir. Você não vai ser queimado pelo fogo. E um versículo que eu amo sempre, vou falar sempre, Jeremias 29:11. Bem eu sei os planos que tenho para vós. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Por mais situação adversa, difícil que eu esteja vivendo, eu sei que aquilo é absolutamente temporário, passageiro. Eu não vou eternizar aquele momento, eu não vou eternizar aquela dor, porque o Todo-Poderoso, o Rei dos Seis e o Senhor do Senhor, Ele diz para mim e Ele diz para você que bem eu sei os planos que tenho para vós. Planos de paz. Não importa o quão difícil esteja na sua casa, o quanto seu coração esteja dilacerado, não importa o tamanho da dívida ou o diagnóstico. Bem eu sei, o eu sou, o excelso, sublime, o majestoso, aquele que habita em luz inacessível, o eu sou te diz, eu sei bem os planos que tenho para vós. Planos de mal, planos de bem e não de mal, planos de paz, para vos dar um
futuro e uma esperança. Então você se enche dessa esperança. Esperança que muitas vezes as pessoas lá fora não têm. Por isso elas se enchem de um tamanho desespero que muitas vezes alguns preferem colocar um ponto final na sua vida. Quer dizer, na vida deles, em suas vidas. Então nós que conhecemos essa verdade, precisamos ser um canal, um instrumento, um vaso, para que essas pessoas também recebam e vivam esse amor, essa fé, essa esperança, essa salvação. Número 3, falta de tratamento. Áreas da nossa vida que precisam ser tratadas e que precisam ser curadas. Lucas 8, versículo 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. E o mestre explicou de uma maneira maravilhosa o significado prático dessa alegoria. Lucas 8, 14. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Então, muitas vezes são espinhos pequenininhos que não dá nada, não. E a gente vai deixando passar. Não procura ajuda, não pede para o Espírito Santo trabalhar aquilo para as nossas vidas. Só que aquelas áreas das nossas vidas que talvez não pareçam a princípio nada, não são tão nocivas, um pouco inofensivas, mas é apenas uma questão de tempo. Porque depois elas vão se mostrar um pouco mais vilã e elas vão acabar sufocando a fé e o amor de Deus nas suas vidas. É importante entender que a queda espiritual, esse distanciamento, esse esfriamento, não acontece de maneira instantânea ou imediata. Aliás, nada nas nossas vidas é de maneira instantânea e imediata. Você não está hoje aqui bem maravilhosa, daqui a 2 horas você está mega gripada. As coisas vão dando sinais e eu preciso prestar atenção. Então, o que acontece? É um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte. E são essas mesmas inocentes negligências que no futuro podem acabar nos vencendo. Então, nós precisamos prestar atenção. E é por isso, sim, que nós devemos dar atenção a essas áreas que precisam de tratamento em nós. Abrir-nos ao trabalhar do Senhor. Isso vai exigir de você, de mim, um coração amolecido, para poder ser moldado pelas mãos do oleiro. Às vezes vai ter que quebrar algumas coisas, dar uma ajustada, nos pequenos orgulhos que a gente tem, só um pouquinho. Mas o benefício, o que vem pela frente, com certeza é um futuro abençoado. Ó, que milagre, eu estou acabando. Número 1, convívio com o pecado. Número 2, falta de profundidade. Número 3, falta de tratamento. E número 4, top 10, campeã de audiência, são as distrações. A igreja vem crescendo cada vez mais. E o inimigo sabe que não pode mais deter o crescimento do povo de Deus. Então, o que ele faz? Distrações, distrações, distrações e distrações. Porque diferente de quem está travando uma luta contra o pecado, o cristão que costuma ser enredado pelas distrações, em geral, é aquela pessoa que ela busca não ceder ao pecado, só que ela perde o alvo ao se distrair com coisas que talvez sejam de fato legítimas, só que rouba o foco,
roubou. E essas dispersões, ela é um problema porque concorre com o que deveria ser prioridade na sua e na minha vida. Quando Moisés foi para o Egito para trazer uma mensagem de libertação, o que o faraó fez? Aumentou o quê? O trabalho do povo. Com que propósito? Para que eles esquecessem aquela ideia de adorar a Deus. Não, vamos sentar a bota, vamos fazer eles trabalharem. Êxodo 5, 6 a 9. Naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus oficiais, dizendo: não deis palha para o povo fazer tijolo como antes. Não dei palhas para o povo fazer tijolos como antes, que eles mesmos vão e recolham palha para si. Mas exigireis a mesma cota de tijolos que faziam antes, não menos. Eles estão ociosos e por isso clamam: vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Tornai pesado o serviço desses homens, para que se ocupem, digam comigo, ocupem nele, e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Ou seja, a ideia de Faraó era fazer e ocupar os israelitas a ponto de eles esquecerem qual era a vontade de Deus para aquele momento. E essa armadilha ainda hoje tem capturado muitos cristãos. De verdade. A imoralidade sexual está quase ficando fichinha perto dessas distrações. E ainda com essa questão das redes sociais, com os canais de streaming que tem por aí, mas é muito fácil mesmo. Então, as pessoas se envolvem com tantos negócios, com tantos afazeres do dia a dia, que nem tem tempo de lembrar que tem que buscar Deus. Não é que não busca, nem lembra que tem que buscar. Então, assim, infelizmente, essa muita ocupação, inclusive às vezes até dentro da igreja, que nós vemos um ativismo frequente, constante, tem isso, tem aquilo, tem sido fator de distração para muitos cristãos sinceros que se esforçam para não ceder à pressão do mundo e à pressão do pecado. Só que permitem que o relacionamento com Deus, que é o principal, acabe se distanciando, acabe se esfriando. Temos mais um exemplo em Lucas 14, 15 e 20. Ao ouvir um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem ofereceu um banquete, um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou testá-las. Peço-te que me dispense. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Então, mesmo diante de um claro chamado à comunhão, está claro, Cristo advertiu que muitos perdem a consciência desse convite divino por causa das distrações. Todo mundo ali deu uma desculpa. Certamente não ia ter problema nenhum se ele testasse as juntas de boi no dia seguinte. Então a gente sempre está deixando para depois. Coisas que em si, de ordem prática, tudo bem, se casou, foi lá, comprou as juntas de boi, etc. Elas não são erradas em si. Mas se não forem bem administradas, podem se tornar uma distração e acabar atrapalhando a dedicação que nós precisamos ter ao Senhor. Simples assim. Acabando. Então as coisas, de novo, elas não são erradas em si, são naturalmente justas, elas são legítimas, genuínas. O problema é quando concorrem com o lugar
de importância que só Deus deve ocupar. O primeiro lugar é sempre dele. Lucas 10, 41, 42. Ou seja, a coisa ela está correta, mas ela só está no lugar errado. Então precisamos definir prioridades e administrar os nossos afazeres para depois, me desculpe, eu não vou poder ir. E aí nós temos a advertência ali do episódio de Marta e Maria. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu creio que Maria não estava só trabalhando para manter a casa em ordem, limpa, arrumada. Mas eu penso sim que ela conservava uma boa motivação, no sentido de, poxa vida, ser uma boa anfitriã, receber e servir ao Senhor Jesus da melhor maneira que era possível. Percebe? Uma intenção boa, legítima, genuína. Porém, até os bons motivos podem se tornar uma distração. Então, precisamos estar alerta, porque Jesus rapidamente corrigiu Marta. Mas uma coisa só é necessária. Então, distrações alguma podem nos mover dessa concentração, do foco, de buscar a Deus. Então, precisamos ser um pouco mais cuidadosos. O foco no abençoador e não nas bênçãos. O foco na face e não nas mãos. Ele em primeiro lugar, sempre. Manter essas 4 áreas. Quais são? Convívio com o pecado. Falta de profundidade. Falta de tratamento e as distrações. Se você cuida disso, você protege o amor pelo Senhor nas suas vidas. E assim nós vamos crescendo, nos aprofundando, vivendo aquilo que o Senhor desenhou para você e para mim na eternidade. E passamos a viver de uma maneira plena, com abundância. De novo, não vai ser tudo um mar de rosas, como está escrito na palavra. Porém, entretanto, contudo, todavia, Ele está conosco para nos dar um livramento, um sustento e escape, e nós sermos um instrumento de Deus aqui na terra, porque esse é o nosso propósito. Refletir o amor de Deus, expandir o reino, adorá-lo. Curve a sua cabeça. Pedir para o Ministério de Louvor subir, nós vamos finalizar após a oração com uma adoração. Que você possa declarar essa adoração de uma maneira bem profética. Pai, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és precioso. Como é maravilhoso olhar para Ti, Senhor, e seguir os Teus passos. No que debruçamos hoje, neste dia, que o Teu doce Espírito, Deus, nos instrua, nos capacite, nos ajude, para que possamos crescer nesse Espírito de Cristo. Queremos ser como Tu, ó Deus. Espírito Santo, só podemos orar, forma Cristo em nós. Forma Cristo em nós, ó Deus. É o que queremos. Manifestar a Tua vida, porque se Tu não operares em nós, nenhuma transformação ocorrerá, ó Deus. Mas nós cremos no poder transformador da obra redentora. Portanto, Deus triuno seja exaltado em nossas vidas, ministério, família, relacionamento, trabalho, ó Deus. Abraçamos a palavra de Jesus. Basta o discípulo ser como seu mestre.
Tão somente ajuda-nos a permitir que o Espírito Santo forme em nós a marca do caráter do perdão, a marca do caráter da tolerância, da paciência, da humildade, ó Deus, para que em meio a todas as provas que nós vivenciamos, nos pareçamos cada vez mais com o Senhor Jesus. E a Ti, ó Deus verdadeiro, sempre, 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 toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai, Tu conheces, Tu sondas o anseio de cada coração dos Teus filhos aqui, Pai. Tu sabes a necessidade de cada um deles, seja uma porta de trabalho, seja uma cura, seja uma restauração familiar, seja uma libertação, seja um escape financeiro. Senhor, eu não conheço, mas Tu sabes de todas as coisas. E, Senhor, lhe pedimos, entra com a Tua providência. Entra com a Tua providência. Declaramos sim uma atuação poderosa, uma manifestação surpreendente e sobrenatural do Deus Todo-Poderoso na vida de trabalho, nas relações, nas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é sobre todo o nome, nos céus, na terra, debaixo da terra, que é sobre todo nome, de todo principado, de toda potestade, de todo nome que nomeie neste século e no vindouro. É neste nome que nós pedimos e agradecemos, Pai, e Te glorificamos pelos milagres, Te glorificamos pelos milagres, e ouviremos testemunho do Teu poder, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Senhor, o Teu povo vem em paz, e o Teu povo volta em paz, guardados e protegidos, Pai, com os anjos acampando ao seu redor, porque assim diz a Tua palavra, que Tu dás ordens aos Seus anjos ao nosso respeito, para nos proteger e nos livrarmos de toda pedra e de todo empecilho, Pai. Assim Te peço e Te agradeço em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos sair deste lugar, não da presença do Senhor, adorando o Seu nome, amém?